Bom dia, pessoal. Essa é mais uma aula do CAUNI e nós vamos fazer o retap da prova de segunda chamada, que foi feita na semana passada. Aí alguém vai perguntar, mas para que quero saber da prova de segunda chamada? Ela funciona como uma revisão. Também são questões de vestibular, são questões que poderiam estar na sua prova, não estavam, né? Eu fiz as duas provas, então algumas questões que eu selecionei ficaram na primeira chamada e outras na segunda. Você vai ter acesso a essa prova, porque os slides vão estar disponíveis, e vai poder estudar por ela também, tá? Então vamos lá. Assim, eu vou falar agora e vou falar no final de novo. Espero não esquecer. Por favor, há exercícios de revisão de Revolução Francesa lá no bloco da BNCC. Deem uma olhadinha, né? É uma forma de você se preparar para a prova que vai estar chegando. Daqui a pouco vocês vão estar fazendo a A3, ok? Então vamos lá. Questão 1. Hobbes realiza o esforço supremo de atribuir ao contrato uma soberania absoluta e indivisível. Ensina que, por um único e mesmo ato, os homens naturais constituem-se em sociedade política e submetem-se a um senhor, a um soberano. Não firmam contrato com esse senhor, mas entre si. Entre si que renunciam, em proveito desse senhor, a todo o direito e a toda a liberdade nocivos à paz. Então, é uma interpretação dos escritos do Hobbes. O Hobbes ele é um dos teóricos do absolutismo. O que diferencia o Hobbes, por exemplo, dos teóricos do direito divino? O fato de, em nenhum momento, ele atribuir a qualquer divindade a escolha do soberano. Ele atribui a um contrato que teria nascido de um acordo entre todos os homens. Aí vocês veem no título, né, as grandes obras políticas de Maquiavel aos nossos dias. Se a gente volta ao Maquiavel, que vocês viram ano passado, ele vai atribuir o poder, né, do príncipe a dois fatores: ao seu próprio engenho, sua inteligência, sua capacidade de aproveitar as oportunidades e a sorte, que é algo que ele não controla. Então, assim, ele não fala de contrato, ele fala de um sujeito que é inteligente, que tem condições militares, etc., e que aproveita das oportunidades para organizar o seu poder. No caso do Hobbes, ele vai pensar num Estado forte que organiza a sociedade. Então, é um degrau acima aí nessas teorizações. Mas vamos lá. A proposta de organização da sociedade apresentada no texto encontra-se fundamentada na imposição das leis e na respeitabilidade ao soberano, na alteração dos direitos civis e na representatividade do monarca. Nem havia direito civil, enfim. Na abdicação dos direitos individuais e na legitimidade do governo, na cooperação dos súditos e no exercício do poder democrático. O Hobbes não pensa um Estado democrático, ele pensa um Estado que é poderoso e é impositivo. Na mobilização popular, não tem isso, não tem parlamento. Então, ou a resposta é a resposta C, que está correta, e a resposta A, ela estaria mais ou menos. Então, se você marcou A, você estava pensando pelo caminho certo, mas errou um pouquinho o alvo. A resposta é a letra C, ok? Os seres humanos, os homens, eles abrem mão dos seus direitos absolutos em favor da preservação da sua vida e dos seus interesses ao abdicarem para que seja constituído um Estado forte dirigido por um monarca, o Leviatã, lá do livro do Hobbes. Ok? Vamos lá. Dois textos. Um texto é do Hobbes, lá, o Leviatã, e o outro é um texto do Locke. Então, ele está falando da natureza do homem, cujo orgulho e outras paixões obrigam a submeter-se ao governo, juntamente com o grande poder do seu governante, o qual comparei o Leviatã, tirando essa comparação dos dois últimos versículos do capítulo 41 de Jó, onde Deus, após ter estabelecido o grande poder do Leviatã, lhe chamou rei dos soberbos. Não há nada na terra, disse ele, que se possa comparar. Muito bem. E o texto 2. Eu asseguro tranquilamente que o governo civil é a solução adequada para as inconveniências do estado de natureza. Então, aquele estado primordial de liberdade absoluta e para o Hobbes, não para o Hobbes, de conflito absoluto.
que devem certamente ser grandes quando os homens podem ser juízes em causa própria. Então, para o Locke, o Estado deve existir para conter as injustiças, para que um homem não possa oprimir o outro, o mais poderoso não possa oprimir o mais fraco. Quem fez a primeira chamada deve lembrar daquela tirinha que eu coloquei do Calvin Haroldo, em que o Calvin reclamava que tinha tido o seu caminhão roubado por um menino mais forte, que oprimia os meninos mais fracos. Então, a ideia contratualista aqui. Mas vamos lá. Pois é fácil imaginar que um homem tão injusto a ponto de lesar o irmão dificilmente será justo para condenar a si mesmo pela mesma ofensa. Então, Locke, segundo o Tratado do Governo Civil. Ok? Thomas Hobbes e John Locke, importantes teóricos contratualistas, discutiram os aspectos ligados à suposta natureza humana e ao Estado. Thomas Hobbes, diferentemente de John Locke, entende o estado de natureza como Se eu chegar na resposta certa, eu vou parar. E a resposta certa já é a primeira resposta. Condição de guerra de todos contra todos, miséria universal, insegurança e medo da morte violenta. Então, Hobbes ele é bem dramático. Então, para ele, o ser humano ele é naturalmente mau, naturalmente violento. Aquela história do o homem é o lobo do homem. Se Hobbes aparecer em uma prova fora do colégio, ou dentro do colégio, um concurso, normalmente ele só aparece, ele só é chamado para isso, para discutir, né, a questão das origens do absolutismo, dos teóricos do absolutismo. Então, porque ele defende um Estado forte, poderoso, um soberano, né, que se imponha sobre seus súditos, ainda que seja para o próprio bem desses súditos, mas se imponha, ou para discutir a questão da filosofia política do contratualismo. E a ideia dele, né, de que é necessário um contrato social ou a humanidade se destruiria pela sua própria violência. Então, assim, é algo importante. Quando a gente estuda esses autores, quando a gente está no ensino médio, quando a gente vai prestar concurso, uma prova não vai cobrar minúcias e detalhes, ela vai cobrar aquelas ideias gerais que, segundo os especialistas nesses autores, resumiriam aspectos mais importantes da obra dos mesmos. Então, ninguém precisa ficar angustiado. Então, se você lembrar de duas coisinhas do Hobbes, você já consegue responder uma questão do Hobbes. Se você tem ainda um texto, um fragmento para te ajudar, fica menos complicado ainda. Basta sentar e ler aquele texto. Então, parar, respirar, ler o texto, pensa um pouquinho e vai lá para as respostas, ok? Vamos lá. A questão 3. O conceito de revolução científica envolve as novas concepções sobre a natureza e os métodos de investigação das ciências naturais, que predominam a partir do século XVII. Assinale a opção que combina dois marcos da revolução científica, ok? Então, para você lembrar aí de dois pontos-chave. Ah, professora, eu vou ter que decorar? Decorar não é ideia, você tem que saber. E como no caso, por exemplo, se cair uma questão como essa numa prova de história, você certamente já terá estudado essas coisas que vão estar sendo citadas aqui. Eu nem fui para as respostas ainda. Em biologia, em química, em física, vocês vão precisar saber lá também. E, de novo, normalmente são ideias gerais. Então, vamos lá. A letra A. Marco, a teoria da evolução de Charles Darwin e o desenvolvimento da tabela periódica dos elementos de Dmitri Mendeleev, isso são questões do século XIX. A Revolução Científica, olha lá, te deu o século. Então, se você tiver noção de que o Darwin está no século XIX, você não precisa nem continuar lendo. Teoria do eletromagnetismo e leis da hereditariedade, ó, Mendel, ele está ali no século XIX, mas o Mendel só vai ser considerado ciência, o que ele está fazendo, no século XX. Está errado. Teoria geocêntrica de Ptolomeu e teorema de Pitágoras. A teoria geocêntrica de Ptolomeu, ela dominou o pensamento científico da Antiguidade e da Idade Média. A gente está voltando lá atrás. Então, vamos para a letra D. A teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico.
chegamos à nossa resposta, tá? E a lei da gravitação universal de Isaac Newton. São dois marcos, né? Copérnico, ele começa a pensar cientificamente, argumentar e colocar lá por escrito a defesa de que o Sol seria o centro do universo e que a Terra e os outros planetas orbitariam em torno dele. Veja que o argumento de Copérnico não é correto, mas já é um salto científico em relação à teoria geocêntrica. A partir da teoria do Copérnico, outros autores vão começar a fazer os ajustes até a gente chegar no Galileu, até a gente chegar no século XVII. E o Darwin, olha só, não vou cortar isso não. E o Newton é outro marco dentro da revolução científica. Então, você tem um ponto e tem outro ponto ali dentro. E a letra E, que é errada, volta lá na Grécia Antiga, teoria atomística do Demócrito e a medicina científica de Hipócrates. Está totalmente errado. Então, letra D. Se você tivesse noção de que o Demócrito é grego, de que o Hipócrates é grego, lá de trás, Pitágoras e Ptolomeu, a gente estuda teorema de Pitágoras em matemática, ainda no ensino fundamental. Se você tivesse noção, né, quando o professor de química, a professora de química fala lá da invenção da tabela periódica, Mendeleev está lá no século XIX, quase século XX, Darwin está no século XIX. Então, mesmo que você não tivesse conhecimentos profundos do tema, você consegue responder, tá? E é assim que a revolução científica normalmente aparece nas provas. Vamos lá, um grande texto. Leia o texto, não leia o texto. Chamamos Revolução Científica o período entre os séculos 1000. Não vou ler o texto. Depois vocês leem se vocês quiserem. Vamos lá. A Revolução Científica ocorrida na Europa moderna entre os séculos XVI e XVII caracterizou-se por... Na verdade, quando eu montei essa questão, ela não tinha esse texto enorme. Esse texto eu coloquei para que vocês tivessem uma maneira de recordar a Revolução Científica, caso você tivesse esquecido dela, tá? E por isso que ele está ali. Se vocês procurarem, por exemplo, na internet, eu acredito que eu fiz algumas modificações na questão, mas vocês vão achar mais ou menos essa questão aqui, sem aquele texto anterior, que vem de um artigo que está disponível na internet, um artigo pequeno, bem legal, vale a pena ler. Mas vamos lá. Caracterizou-se por acentuar o espírito crítico do homem através do desenvolvimento da ciência experimental. Vamos lá. Pode ser a resposta? Pode. Reforçar as concepções antinaturalistas surgidas nos primórdios do Renascimento. O Renascimento ele é naturalista, ele vai tentar, inclusive, representar a figura humana e a natureza como ela é, porque a arte medieval, em geral, ela é antinaturalista. E ela é antinaturalista não porque os sujeitos, por exemplo, não sabiam desenhar, mas era uma opção. Então, se você pega uma gravura medieval e você tem lá o rei, a rainha e os nobres grandões, e você tem umas figurinhas pequenininhas servindo à mesa, tocando instrumentos musicais, ou lá no campo copiando, né, o que o sujeito está ditando, eles não são crianças, eles não são anões, eles são criados, são pessoas que estão ali para servir e são representados de acordo com a importância que eles têm naquela ordem social. Quando você vem com o Renascimento e você está preocupado com profundidade, com perspectiva, você vai usar de princípios matemáticos até para ver onde você localiza as figuras humanas. Se você pega, por exemplo, Escola de Atenas, um grande quadro, tudo ali você pode reduzir a gráficos matemáticos. Então, o Renascimento ele é naturalista, não antinaturalista. Comprovar, a letra C, a tese de um universo geocêntrico. Já vimos isso na questão anterior. Então, se você está fazendo a prova, você já fez aquela questão sobre geocentrismo e heliocentrismo, e você acertou aquela questão, você já sabe que isso aqui está errado. Você não precisa nem continuar lendo. Negar os valores humanistas. Negar valores humanistas. O humanismo ele é fundamental para o desenvolvimento do pensamento científico no Renascimento e no que vem depois. Confirmar os fundamentos lógicos empiristas. Lógicos e empiristas. Eu falei assim, poxa, isso aí tem a ver com a Revolução Científica, sim. Da filosofia escolástica. Aí não. Por que a filosofia escolástica, né, que marca em sua crítica aos dogmas católicos medievais? A escolástica ela é tipicamente medieval,
ela tem como uma das suas características a tentativa de conciliar fé e razão, tá? Vocês devem ter estudado filosofia escolástica, acredito, no ano passado em filosofia. Mas vamos lá? A resposta é a letra A, ok? Seguindo. Questão 5. O desenvolvimento da ciência moderna experimental nos séculos XVI e XVII ocasionou aquilo que Max Weber, que vocês devem estar estudando este ano em sociologia, um dos pais da sociologia, um dos 3 pilares da sociologia, denominou de desencantamento do mundo. Processo que, a longo prazo, invalidou as explicações fantásticas e mitológicas sobre fenômenos naturais, pestes, epidemias, etc. E as substituiu por explicações racionais e prováveis experimentalmente. Um dos efeitos desse desencantamento do mundo foi o retardamento do progresso tecnológico no século XVIII? Não, né? Vai impulsionar isso. A expansão da cosmovisão muçulmana nas nações europeias? Não, isso não faz sentido nenhum. O atraso do desenvolvimento urbano europeu? O desenvolvimento urbano europeu vinha crescendo desde o século XIII. Século XIII, século XIV é o século onde mais se fundam cidades, e aí a gente segue, não tem nem a ver com isso. Proliferação de epidemias como cólera e leptospirose? Não. É a letra E, o desenvolvimento tecnológico industrial, que depende das experiências científicas estabelecidas lá atrás, né, na Revolução Científica, etc., e seguido do processo de higienização das cidades da Europa. Por quê? Porque também essa experimentação vai possibilitar a descoberta, né, a descrição da célula, e vai possibilitar, já no início do século XIX, que alguns médicos, que alguns cientistas comecem a raciocinar e a pensar que as doenças elas podem ter uma origem em seres que a gente não está enxergando e não em algo mágico, e que você tem formas, por exemplo, de tentar impedir a proliferação de doenças ou melhorar a qualidade de vida das pessoas na cidade, ok? Então, letra E. 6. Soberania popular, igualdade civil, igualdade perante a lei. As palavras hoje são ditas com tanta facilidade que somos incapazes de imaginar seu caráter explosivo em 1789. Não conseguimos nos imaginar no mundo mental do antigo regime. Robert Darnton, um historiador muito, muito bom, americano, vários livros dele saíram no Brasil, é de fácil leitura, eu recomendo para quem tem interesse por essa época, vale a pena ler os livros dele. Então vamos lá. As sociedades europeias do chamado Antigo Regime baseavam-se no princípio da igualdade social e econômica e no direito divino de seus monarcas. Igualdade não é uma palavra que combina com o Antigo Regime. É por isso que ele está falando lá no texto. Assim. Hoje, quando as pessoas falam igualdade, liberdade, fica parecendo que você não teve um longo período em que isso aí nem era pensado, ou quem pensava era visto como doido ou criminoso, e que você vai ter uma série de lutas para que as pessoas, né, possam ser enxergadas como iguais diante da lei nas sociedades ocidentais, tá? Dentro do Estado liberal burguês, que vai ser construído a partir das revoluções, as revoluções inglesas, da Revolução Americana, da Revolução Francesa, em que você vai, e do Iluminismo, né, alimentando, você vai botar essas ideias para funcionar. Então vamos lá. Letra B. Na efetivação da igualdade jurídica, essa aí tá certo. E na mentalidade clerical, tá errado. Na perspectiva da desigualdade social e em doutrinas religiosas democráticas, tá errado. Na liberdade de expressão religiosa e no sentimento nacionalista, tá errado. Nas competições, na ordenação social hierárquica e em concepções filosóficas ligadas à religião. Veja, as sociedades europeias do chamado Antigo Regime baseavam-se na ordenação social hierárquica. Você nascia em uma sociedade desigual e a desigualdade se marcava no nascimento. Quando você nascia, você já tinha um lugarzinho a ocupar naquela ordem social e
aquilo seria determinado por Deus. Aquilo seria um ordenamento imutável. Em concepções filosóficas ligadas a religiões. Por que ele botou no plural? Porque o antigo regime não existe somente em nações católicas, vai existir também em nações protestantes, ok? Questão 7. Rousseau. O homem nasce livre e por toda parte encontra-se a ferros. O que se crê senhor dos demais não deixa de ser mais escravo do que eles. A ordem social, porém, é um direito sagrado que serve de base a todos os outros. Haverá sempre uma grande diferença entre subjugar uma multidão e reger uma sociedade. Sejam homens isolados, quantos possam ser submetidos sucessivamente a um só. E não verei nisso senão um senhor e escravos, de modo algum considerando-os um povo e seu chefe. Trata-se, caso se queira, de uma agregação, mas não de uma associação. Nela não existe bem público, nem corpo político. Jean-Jacques Rousseau, do Contrato Social. Então, proposta do Rousseau, então, vontade geral. Ele não reconhece o absolutismo como uma organização política legítima, está tudo aqui dentro. Sobre o Contrato Social, publicado em 1762, e seu autor, é correto afirmar? Vamos lá, quando chegar na resposta certa, se não for a última, eu paro. Rousseau, um dos grandes autores do Iluminismo, defende a necessidade de o Estado francês substituir os impostos por contratos comerciais com os cidadãos. Isso não faz sentido, não é uma discussão de Rousseau. O livro inspirado pelos acontecimentos da independência americana, data 1762, Revolução Americana começa em 1776. Se você lembra mais ou menos de quando aconteceu a Revolução Americana, você nem precisa continuar lendo. Rousseau defendia a necessidade de um homem voltar ao seu estado natural para assim garantir a sobrevivência da sociedade. Ora, o Rousseau, ele até fala, né, com nostalgia de quem não viveu, o que seria esse estado natural, essa sociedade lá idealizada lá atrás. Ele fala disso. No entanto, ele não propõe uma volta ao passado, ele não acredita que se possa gerar o relógio da história para trás, ele acredita que é possível, usando a razão e outros princípios dela derivados, construir uma sociedade melhor que a que temos, baseada no, vamos à resposta correta, contrato social. A obra inspirou os ideais da Revolução Francesa ao explicar o nascimento da sociedade pelo contrato social e pregar a soberania do povo. Lembra lá atrás, quando a gente teve aquele texto do Hobsbawm, falando que a Revolução Francesa... eu estou confundindo com a prova do Camus, desculpem. É que tem um texto do Hobsbawm que apareceu na prova do Camus, que vocês podem ter acesso também, posso colocar para vocês. E o Eric Hobsbawm é um historiador inglês que ele vai falar que a Revolução Francesa deu, né, a essa população mais pobre confiança, né, de poder ir lá e tentar se ver como participante da construção desse Estado. Então é isso aí, a resposta é a resposta D. A resposta Rousseau abraçou a ideia de Hobbes. Está errado, Rousseau ele se contrapõe exatamente àquela ideia do Hobbes, né, que nas origens o ser humano é mau e violento, por isso precisa de um Estado forte que, de uma certa maneira, o discipline, o obrigue a cooperar. Vamos à questão 8. Texto 1. Tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo homem, é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança, senão a que lhes pode ser oferecida por sua própria força e invenção. Texto 2. Não vamos concluir como com Hobbes. Olha aí, a questão vem em sequência. Na verdade, quando eu organizo a prova, eu tento organizar em sequência de ideias, até para que, se você vem fazendo as questões em linha, você consiga, com uma questão, desde que você tenha respondido corretamente, ter base para responder a próxima. Não é que a resposta da questão próxima ela esteja na anterior, mas ela te ajuda a ir subindo degrauzinhos. Então, por exemplo, se você tiver numa prova que tenha sido montada por mim, claro, revoluções inglesas,
Revolução Industrial, Revolução Americana, Revolução Francesa, você pode ter certeza que a professora vai colocar tudo em ordem cronológica. Primeiro uma, duas, três, quatro. Ainda que a Revolução Industrial se estenda, tá? Não estou falando que não, primeira, segunda, terceira, mas você vai vir numa ordem lógica para que você possa ir subindo os seus degraus e chegando lá. Então, vamos continuar. O homem seja naturalmente mau. Esse autor deveria dizer que, sendo o estado de natureza aquele em que o cuidado de nossa conservação é menos prejudicial ao dos outros, esse estado era, por conseguinte, o mais próprio à paz e o mais conveniente ao gênero humano. Então, tem duas contraposições. Uma origem ruim, né? um estado natural que é daninho, que é destrutivo, um estado natural que é ótimo, maravilhoso. Hobbes e Rousseau são dois filósofos contratualistas, isto é, eles discutiram as origens do Estado e como foi possível ao ser humano passar de um estado de natureza para a sociedade civil organizada. Os trechos apresentam divergências conceituais entre autores que sustentam um entendimento segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma predisposição ao conhecimento, não está sendo discutido. Submissão transcendente, nem o Hobbes, isso era uma exceção na época dele, nem o Rousseau, aí já não era uma exceção na época dele, vão recorrer à divindade para explicar qualquer coisa. Tá? O Hobbes usa a Bíblia para compor a sua imagem do Leviatã, mas ele não vai dizer que é vontade divina, é contrato social. Tradição epistemológica, então a forma como você vai se aproximar do conhecimento, também não estou falando disso. Condição original é a resposta, tá? E a última é vocação política, eles também não estão falando de vocação. Chegamos à questão 9, estamos quase terminando a prova. Considera o povo que constitui a sociedade ou nação como a fonte de toda autoridade, sendo livre para conduzir seus interesses comuns através de quaisquer órgãos que julgue adequados. Da independência dos Estados Unidos, 1776, da Revolução Francesa, 1789, e do processo de independência da América, 1808, 1824, pode-se dizer que todos esses movimentos decidiram implementar a abolição do trabalho escravo. Não precisa nem continuar lendo. Não. Sofreram influência das ideias ilustradas, mas variaram no encaminhamento das soluções políticas. Guardem essa. É importante. Tiveram início a pressão popular radical e terminaram sob o peso de execuções em massa? Isso está errado. Conseguiram, com o apoio da burguesia ilustrada... Bem, burguesia ilustrada, será que conta viabilizar a Revolução Industrial? Teve a Revolução Industrial na França impulsionado pelos primeiros passos da Revolução Francesa? Não. Você vai ter que esperar Napoleão para começar a pensar nisso? Não. Isso vale para a América Ibérica? Muito menos. A América Ibérica reúne tanto as colônias espanholas quanto as colônias portuguesas, no caso o Brasil, a única, né? Adotaram ideias democráticas e defender a superioridade do homem comum? Não. A opção é sofrer a influência das ideias ilustradas, então das ideias iluministas, que são principalmente francesas. Mas também lá, né, temos o Locke e outros. Né? Mas variaram no encaminhamento das soluções políticas. Em alguns lugares, nós vamos ter a formação, né, de repúblicas, que são federalistas, outras centralizadas. Nós temos o percurso acidentado da França e por aí vai. Questão 10. Cada um de nós põe em comum sua pessoa e todo o seu poder sob a direção suprema da vontade geral. Conceito fundamental do Rousseau. E recebemos enquanto corpo cada membro como parte indivisível do todo. Um corpo moral e coletivo composto de tantos membros quantos são os votos da Assembleia. Essa pessoa pública que se forma desse modo, pela união de todas as outras, tomava antigamente o nome de cidade. E hoje o de república ou de corpo político, o qual é chamada por seus membros de Estado. Olha o encadeamento de sinônimos que ele dá, né, que podem ser utilizados numa questão. O texto produzido no âmbito do iluminismo francês apresenta a doutrina política do
nós só precisamos ler a primeira palavra. Se a primeira palavra estiver errada, você não precisa continuar. Coletivismo. Vocês viram a gente se remetendo a isso em Rousseau em algum momento? Não. Esquece. Letra B, contratualismo. É a correta, tá? Mas vamos lá. Letra C, socialismo. Não tem nada a ver. Letra D, corporativismo. Também não tem nada a ver. Letra E, humanismo. Igualmente não tem nada a ver. Contratualismo. Chegamos ao final da nossa prova. Então, agradeço a atenção de vocês. Essa prova ela ajuda vocês a estudarem para outras provas. Eu fiz comentários, né? Que são comentários que eu faria numa aula, então também são comentários interessantes, ou pelo menos eu acho que são interessantes, né? Para ajudar vocês a pensarem as questões que são relacionadas aos tópicos que nós estamos vendo. Peço para vocês que usem o fórum para tirada de dúvidas, é o que a gente tem nesse momento e praticamente ninguém está utilizando. Participem do chat, porque a gente fica lá e eu não estou desvalorizando a presença daqueles alunos e alunas que vão, né? Que são 3 ou 4, que sempre estão lá com a gente. Mas eu gostaria de ver mais vocês ali. Façam os exercícios lá da BNCC, de Revolução Francesa. A resposta vai ficar aberta para vocês às vésperas da prova, então dei um prazo longo. Então, na véspera da prova, eu abro as respostas e aí vocês podem conferir se fizeram, acertaram, enfim. E é isso. Tchau, tchau para vocês e boa semana.